Pastor José Prince. Bom dia, igreja, glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês que vieram e também a todos que estão assistindo. Nós cremos que o nosso Deus é um bom Deus e o nosso Deus tem tanta bondade que Ele quer sempre derramar. Se você tem uma bondade que é perfeita, você não consegue ficar sem derramar, é doloroso. Se Deus sentisse dor, seria nessa área. E se ele ficasse triste, seria porque ele não foi permitido liberar isso. Não ser permitido dar. Amor não é amor até ser dado. Certo? Um sino não é um sino até que soe. É a mesma coisa com Deus. Se ele é amor perfeito, essa natureza o faz derramar. Amém? Olhe para alguém que está perto de você e diga: olá, tudo bem? Você está ao lado de um homem de Deus ou um servo de Deus, certo? O filho do rei. E vire para outra pessoa agora e diga: você é muito abençoado para estar estressado, certo? Então sorria agora. Você não foi batizado em suco de limão. Ok, não diga isso, certo? Diga: algo bom vai acontecer. Abençoe seu irmão, amém? Glória a Deus. Aleluia. Se você tem a natureza deste perfeito amor, você vai derramar. E por isso Deus criou o homem. Não se esqueça, Deus não criou o homem para sofrer por Jesus. Algumas pessoas estão no cristianismo pensando que é uma vida de sofrimento. E nós sabemos que vamos ser perseguidos. E não é talvez, mas vamos ser perseguidos por falarmos de Jesus por causa da justiça. E é um privilégio ser perseguido por causa dele. Mas a perseguição não é sofrimento. E nem aqueles males que Cristo já nos remiu deles. Amém? E se você estudar a palavra de Deus, se você estudar a obra redentora de Jesus Cristo em Isaías 53, você vai ver que ele levou as nossas doenças. E por isso oramos pelos enfermos. Não cremos que Deus quer que você fique doente. Amém? Você pode sofrer por Jesus se as pessoas falarem mal de você, escreverem alguma coisa ruim sobre você, porque você é um crente, você demonstra sua fé. Amém? E você fala que Jesus é o único caminho. Glória a Deus. Amém? Você vai sofrer. Glória a Deus, mas você está sofrendo por amor. Às vezes nem precisa sofrer. Tem muita gente que encontra uma saída, mas você sofre por amor a ele. O amor, pela natureza, certo? É sacrificial. E por causa disso há sofrimento, amém? Você sofre por quem você ama, mas você não sofre por receber aquelas coisas que Cristo já nos libertou delas. Então não permita isso na sua vida, amém? E não permita que nenhuma pregação ou ensinamento faça você pensar que o propósito do cristianismo, amém, do evangelho de Jesus Cristo, que Cristo morreu para nos dar, é uma vida de sofrimento. Não, não. E alguns escrevem contra nós, falando que é a teologia da prosperidade, mas seja qual for a sua ideia, eu não estou muito ligando para isso, eu estou mais interessado no que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus fala, e essas são as palavras de Jesus, que eu creio. João 10, verso 10. Eu vim para que tenhais vida. Não sofrimento. E ele disse: vida com abundância. Eu vim para que tenhais vida. E vida em abundância. Você não pode dizer que é vida. Amém? Se você está com dor, se você está num leito de enfermidade, você está sempre vivendo de certa forma, levando dia após dia a respeito do seu sustento, em termos das suas finanças, porque você nunca tem o suficiente. Esquece todos aqueles que criticam quem fala que Deus quer prover para nós. Medite nessa palavra. Amém? Eu vim para que tenhais vida. Porque tu vieste, Jesus. Eu vim para que tenhais vida. E vida com abundância. Amém? E aquilo que não faz parte da vida abundante não é a vontade dele para você. Essas são as palavras de Jesus. Não fique escutando esses teólogos, nem escute a mim. Amém? Se as minhas palavras não se alinham com o que Jesus disse. Amém? A minha função aqui é falar para você o que Jesus disse. Amém? O dom que ele me deu é para explicar as Escrituras e tudo aquilo que Cristo fez por nós, e a beleza da sua pessoa, a glória da sua obra. Amém? As maravilhas da sua graça. Este é o meu dom. Amém? Ele me deu isso para fazer. Glória a Deus. Eu não vou falar da minha opinião. Eu não vou falar aquilo que o teólogo disse. Eu vou falar de novo. Ele veio para você ter vida. Porque tu vieste, Jesus, para que tu tenhas vida. Mas, Senhor, o meu coração está batendo, eu estou vivo. Não, filho, é uma vida com uma abundância.
Amém, minha filha? Eu quero que você tenha essa vida abundante. Vida abundante soa muito bem quando falamos isso, amém? Olhe para alguém e diga vida abundante. Vamos ver um texto agora que está em Lucas, me desculpe, Levítico 14. Isso, Levítico 14, verso 1 ao 4. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Agora pare. Quando você lê algo assim, Deus separa mais do que um capítulo para falar sobre a lepra no livro de Levítico. Você sabe que ele não está falando só de lepra, porque nem muitos sofrem de lepra hoje. Tem muitos ainda sofrendo de lepra. Mas tudo no Antigo Testamento é um tipo, a sombra da substância. E o que é a lepra? A lepra é algo que, naqueles dias, quando alguém tinha lepra, a pessoa era afastada da família. Tinha que viver isolado. Amém? Era uma coisa muito difícil, como uma prisão perpétua. Amém? Onde, na maioria dos casos, não eram purificados. Muitos deles, literalmente, degeneravam e os seus pedaços do corpo caíam. Mas é mais do que algo físico que o Senhor está falando. Se fala do pecado. Quantos sabem que uma coisa que Moisés teve que aprender antes de Deus usá-lo, antes da sarça ardente, foi isso. Deus disse, coloca a mão no seu peito, e ele fez isso. Deus disse, agora tira, e a sua mão tinha lepra. É a primeira coisa a fazer. É entender que tudo o que você toca, não importa quantas coisas boas você faz. Amém? Se você tem lepra, tudo que você toca fica impuro. Amém? Não podemos aceitar isso. Mas tem uma linda ilustração, um lindo verso que está em Levítico, que diz o seguinte: se uma pessoa tem lepra do topo da cabeça até a planta dos pés, amém, o sacerdote então deve declará-lo limpo. O que é isso? Se ele tem lepra, o sacerdote o declara limpo. Escute muito bem isso. Quando a lepra vai pelo corpo todo, não pode se espalhar mais. É bem assim. Se você diz que, eu não sou tão mal assim, amém? Essa lepra é perigosa. Mas se você diz, eu sou um pecador, um terrível pecador, amém? Então o Senhor diz, está tudo bem, você agora está limpo. Porque só pecadores precisam de um Salvador. Só quem está doente precisa de médico. Amém? Amém? Você qualifica. Está qualificado, mas se diz, eu sou meio bom e não sou tão mal assim. E muitos de nós vamos para Jesus e não cremos que na nossa carne não habita bem algum. E eu não estou falando da nova natureza, mas estou falando que na carne não habita bem algum. E depois que nós somos salvos, temos que olhar para trás e dizer, meu Deus, eu não sabia que eu era tão mal daquele jeito. Muitos experimentam coisas só depois que se converte. Não levante a sua mão, ok? A sua esposa está vendo. Olha, quantos estão entendendo isso? Amém? O crescer em Cristo não é ficar cada vez mais forte. Amém? Você sente que está cada dia mais forte, certo? E você vence aquilo, aquele outro. Na verdade, você vai se sentir mais fraco da sua própria força. Mas tem uma dependência cada vez maior de Cristo. Isso, meu amigo, é crescimento espiritual. Qualquer fracasso recente que te chocou, certo? É só uma forma de você saber que mesmo você sendo salvo, você não pode depender da carne. Amém? Você precisa de Cristo. Posso ouvir um amém? E aqui diz, essa será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Percebeu que aqui é uma voz passiva. Será levado. Sabia que, se você não tivesse sido levado pelo Espírito Santo a Jesus, você não seria salvo? Jesus certa vez falou para os judeus daqueles dias, e muitos deles o seguiam, e ele virou-se e disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai primeiro o tenha trazido. E a Bíblia diz depois disso, e eu conheço muito bem este verso, depois disso não seguiram mais. Muitos deles foram embora. E o que há de errado com essa declaração? Certo? Ele disse que eles não teriam ido a ele se o Pai não os tivesse levado. Eles não queriam pensar assim, que eles eram fracos, e que Deus então tinha que levá-los até Jesus. Eles pensaram que foram a Jesus porque eram espertos, sabiam quem eles eram, e eles reconheceram alguém que era uma pessoa sábia e tudo mais. Mas Jesus disse não, vocês não teriam vindo a mim se o Pai não os tivesse trazido. Eu conheço esse verso porque está em João 6, verso 66, o número do anticristo. E eles foram embora. Jesus olhou para os 12 e disse, vocês também não querem ir? Muito legal, ele não era como alguém que diz, por favor, fique. Ele disse, vocês não querem ir também? Pedro disse, ele disse, Senhor, para quem iremos?
Só tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Aquelas pessoas abandonaram a bênção, abandonaram a salvação, abandonaram a sua prosperidade. Amém? Literalmente. Eles abandonaram a vida abundante. O Senhor não corre atrás de ninguém. Se você vira as costas, Ele não vai atrás. Amém? Ele respeita a sua escolha. Certo? Mas você está virando as costas para as bênçãos. E vai ser muito triste a eternidade para muitas pessoas. Quando tiverem que entrar na eternidade, vão olhar para trás. Que vida triste. Vão olhar para frente. O abismo escuro, muito tenebroso. Tenebroso. A eternidade em trevas. No futuro deles. E vai ser uma época terrível para descobrir que toda vez que falaram mal de Cristo, da salvação e do cristianismo e tudo mais, e dizem, eu quero viver do jeito que eu quero aproveitar a vida, e quanto mais correm atrás destes prazeres, buscando essas coisas que são passageiras, mais vazios se tornam. Onde está essa vida mais abundante? Eles vão olhar para trás, ver uma vida desperdiçada, anos desperdiçados, e na frente deles, uma eternidade que sabemos com certeza, de trevas, uma eternidade sem Cristo. Para eles, vai ser terrível morrer. E vai ser uma morte eterna. Então, amigo, o Senhor te ama. Posso ouvir um amém? E Ele veio te salvar, mas ninguém falou mais do inferno do que o Senhor Jesus. Amém? E aqui diz, Ele será levado. O Espírito Santo nos leva a Jesus. Posso ouvir um amém? E por causa do tempo eu vou falar do que acontece quando Ele é levado ao sacerdote. Quem é o nosso sacerdote? Jesus Cristo. Amém? E quem nos leva a esse sacerdote? Que aqui em Levítico representa a maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Ele nos leva a Cristo, Ele faz isso, mas não pense que foi por si mesmo que você foi a Cristo. Amém? Nós éramos cegos, que o Senhor, o Espírito Santo, teve que nos levar a Jesus. Posso ouvir um amém? Amém? Lembre-se sempre disso, quando os seus amigos estiverem cometendo pecado, tenha compaixão no seu coração, se encha de amor e não diga a essas pessoas do mundo, o mundo está assim porque o Evangelho não é pregado. Deus mandou o Evangelho para salvar pecadores. Posso ouvir um amém? E o Evangelho deve ser pregado. O Evangelho quer dizer boas novas. A palavra Evangelho é boas novas. Amém? Tem que ser boas novas. Mas ninguém fala disso. E olha bem, aqui, nesse processo de purificação do leproso, ele era levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinava, certo, para ver se ele ficou limpo. E olha bem, esse capítulo nunca foi usado. Nenhum leproso foi purificado. No Antigo Testamento. Você diz, pastor Prince, Naamã foi curado. Naamã não era judeu. Naamã era sírio, um gentio. Nenhum judeu foi curado no Antigo Testamento. Está me ouvindo? Ou seja, o dia da purificação nunca chegou a eles, até Jesus chegar. Jesus pregou o sermão da montanha. Ele pregou um sermão tão lindo, um sermão tão maravilhoso, uma mensagem tão extraordinária, podemos dizer uma mensagem até celestial, uma mensagem que ninguém podia pensar nela. Amar os inimigos, não aguentamos nem aquela pessoa chata, não é verdade? Amar o inimigo, o Senhor dizia, você não consegue, e por isso eu falei isso. Mas eu virei para morar em você, e vou viver essa vida por você. O que fazer então, Senhor? Descanse em mim. Amém? Como eu disse, você não consegue. Não consegue, filho. Não consegue, filha. Mas eu sim. E o Senhor vive dentro de nós. E então, Ele vai viver essa vida por nós. E Ele é o único. O homem que pregou o Sermão da Montanha é o único que pode vivê-lo. Posso ouvir o amém? E, depois disso, depois de pregar essa mensagem, a Bíblia diz que Ele desceu do monte. Quando eu fui a Israel, há alguns anos atrás, eu me separei um pouco do meu grupo, que eram os pastores. E os pastores ainda se lembram disso, e eu caminhei em uma outra direção. Eu fui para o outro lado daquela montanha. Muitos de vocês já foram lá naquele monte. É um lugar tão bonito, e onde Jesus estava pregando. Amém, dá para ver onde ele devia ter ficado. Não é um lugar tão grande, ele devia ter ficado ali naquela parte do monte. Amém, e as pessoas lá embaixo, e eu fui para o outro lado. Por que deste lado? Porque deste lado vai direto para a cidade de Cafarnaum. E depois do Sermão da Montanha, a Bíblia diz que Jesus foi para Cafarnaum, onde ele curou aquele servo do centurião em Cafarnaum. Ele foi para Cafarnaum, e para ir para Cafarnaum, ele não tinha que passar pela multidão, porque aquele caminho é para Tiberíades. Amém? Então ele não desceu por aquele caminho, mas foi por este caminho.
E para confirmar isso, no final do Sermão da Montanha, a Bíblia diz que descendo ele da montanha, as multidões o seguiam. Se ele fosse por onde a multidão estava, eles não teriam que segui-lo. Então ele foi por lá e a multidão o seguiu. Eles perguntaram onde ele está indo. Olha, isso é muito lindo. O Senhor me deu essa revelação. Nunca ouvi ninguém falar disso, mas recebi isso quando eu estava lá. Tinha um leproso escondido em algum lugar e ele estava escondido. E quando eu fui lá, eu vi muitas pedras vulcânicas. E toda aquela área ali que está perto do Mar da Galileia é uma área que tem muitas pedras vulcânicas. Ok? E algumas daquelas pedras são bem grandes e eu tive como uma visão daquele leproso se escondendo atrás de uma delas. Ele não podia estar entre a multidão, senão eles iriam apedrejá-lo. E eu fiquei imaginando que ele estava bem perto e estava ouvindo o que o Senhor falava. E quando ele falou de cima daquela montanha, nós testamos. A sua voz atinge o vale todo. Amém? Uma acústica natural, certo? Naquele monte. Ele escutou Jesus dizer: não se preocupe com a vida, com o que comer, o que vestir. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não é a vida mais do que comida? O seu corpo não é mais importante do que roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, mas o Pai Celestial as alimenta. Não tendes mais valor do que elas? E o leproso ouvia aquilo e chorava. Talvez até uma ave veio e pousou em uma pedra perto dele, e ele olhou para ela. Deus então se porta com essa ave, e eu sou muito mais importante do que ela. E ele chorava, certo? E, de repente, ele viu Jesus e olha, estamos preparando um vídeo com qualidade para te mostrar esse evento, certo? Algo que eu tenho no meu espírito, e toda vez que Deus coloca algo no meu espírito, eu quero que você veja. Amém? Esse vídeo está ainda em processo. E aquele leproso olhava para suas mãos, imaginando a última vez que ele viu o seu menino, o seu filho correndo para ele e a sua mãe o segurando. E o menino falando: Aba, Aba. Vamos tentar colocar tudo isso no vídeo, ok? Você pode imaginar como era ser um leproso? E Jesus caminhou na direção dele. Jesus foi até ele. O Senhor não é lindo? Ele atravessou todo o mar da Galileia porque ele ouviu o clamor daquele endemoniado de Gadara. Quando ele gritava lá do outro lado, dava para ouvir lá em Cafarnaum. E quando alguém ouvia um grito, um clamor, todos diziam: é aquele homem. Ele gritava e se cortava de dia e de noite. Ele se cortava com algumas pedras e ficava sangrando. Ele tinha tantos demônios que a Bíblia diz que tinha uma legião nele. Mas Deus não permitiu que os demônios tocassem no seu livre-arbítrio. Como Deus não toca no seu livre-arbítrio, não importa se a pessoa está endemoniada. Deus não permite que os demônios toquem no seu livre-arbítrio. Por isso, quando Jesus chegou, ele correu para Jesus. Mesmo não estando no controle do seu corpo, ele conseguiu correr para Jesus. Jesus ouviu aquele grito e por isso ele atravessou o mar da Galileia. O diabo levantou uma tempestade para impedir que Jesus chegasse lá. Aquele homem se tornou um evangelista quando Jesus falou: saiam. Os demônios saíram, a Bíblia diz que ele queria ficar com Jesus. E olha bem, a Bíblia diz que ele andava nu, se cortando, querendo se matar. E quando você vê as pessoas com menos roupas, certo? Pode ser um demônio. Certo? E olha bem, se cortar é atividade demoníaca. Os demônios querem que você se odeie, querem que você se corte. Os jovens estão fazendo isso, estão se cortando e não sabem que isso está na Bíblia. E Jesus liberta. Jesus liberta. Amém? As mulheres que estão tirando as suas roupas por dinheiro, seja nos filmes, algo assim, no fundo há um clamor de uma menina que quer o amor do pai. Jesus ama. E Jesus atravessou o lago, expulsou os demônios, e a Bíblia diz que aquele homem se vestiu, se assentou aos pés de Jesus, quer dizer que ele descansou. E em perfeito juízo. Essas três coisas estão falando da vida com abundância. Ser vestido com a justiça, amém? E também descansar, estar em paz, amém? E ter perfeito juízo. Olhe para alguém e diga: você tem isso. Certo? E Jesus foi até lá, certo? Onde estava aquele homem, e aquele homem foi até Jesus, e a Bíblia fala nessa história de Mateus 8, que encerrando o sermão ele desceu a montanha e não podia aquele homem estar no meio da multidão. Não tinha pensado nisso, por isso temos que meditar na palavra. E quando eu estava lá, sabe, naquele monte,
do Sermão das Bem-aventuranças, eu andei lá e fiquei imaginando. Eu caminhei sozinho, fiquei olhando aquelas pedras e tudo mais, e pensei, ele estava escondido aqui. Ele não estava no meio do povo. E Jesus foi até onde ele estava, e ele foi até Jesus e disse, Senhor, se tu podes, por favor, se tu podes, me purifique. Se tu queres. Não se pode, mas se queres. Ele sabia que ele podia. Se queres. Ele duvidou se Jesus queria usar o seu poder para curá-lo. Ele não sabia que era por isso que Jesus foi naquela direção. E Jesus tocou nele. Ah, como alguém podia tocar em um leproso. Ele não sentia um toque humano, que faz a pessoa se sentir como homem. Jesus tocou nele, antes de curá-lo. E Jesus disse, eu quero. Escute, você que está enfermo, perguntando se Deus quer te curar. Ele te diz, eu quero. Ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Está me ouvindo? Imediatamente. E Jesus falou algo muito profundo. Ele disse a ele, e as pessoas não entenderam completamente. Ele disse, olha, você está limpo. Vá, leve a oferta que Moisés ordenou. Neste capítulo. Leve a oferta que Moisés ordenou. Pela primeira vez. Ele disse que ele deveria ir ao sacerdote daquele dia e ofertasse a oferta que Moisés ordenou. Pela primeira vez na história dos judeus, um homem ficou puro. E que testemunho quando ele foi ao sacerdote, e ele perguntou, quem te limpou? E o sacerdote foi o primeiro a passar por aquele procedimento, que diz aqui que tinha que levar 2 aves, 2 pombas ou pássaros, e então eles matavam um, ok? E o sangue daquele que tinha sido morto, eles pegavam a ave viva e mergulhavam no sangue, certo? Da morta com água, e o sangue eles misturavam com água e mergulhavam a viva e depois soltavam a viva. Em Israel, quando viam uma ave que estivesse ali numa árvore ou numa pedra com sangue, é porque era uma oferta. Quantos sabem que no céu hoje, Jesus morreu por nós como aquele pássaro que morreu? Ele morreu por nós pelos nossos pecados, mas ressuscitou dos mortos, e ele está no céu com as marcas daquilo que ele fez. A única coisa que está no céu que o homem fez foram as marcas no seu lado, nas suas mãos e nos seus pés. E nós vamos ver isso para sempre. E vendo isso, vamos nos lembrar como ele nos amou. Posso ouvir um amém? E se você continuar lendo, vai dizer que se o homem era muito pobre, e o leproso geralmente era pobre, eles não levavam um cordeiro para a oferta pelo pecado, pela transgressão. Mas, de fato, ele podia, então, levar 2 pássaros, ok? Um pela oferta do pecado e outro pela oferta queimada. E a Bíblia, então, vai mostrar claramente que quando aquilo era oferecido, usava a palavra o sangue da oferta pela transgressão. Eles tinham que levar um cordeiro, ok? Mas o pobre não levava o cordeiro. E pássaros dá para pegar. Os pássaros em Israel eram bastantes. Quem já foi em Israel pode ver, e de fato, muitos dos pássaros que migram passam em Israel. Israel é um bom lugar para quem gosta de pássaros. Amém? Muitos já viram pássaros à noite passando pelo céu de Israel, certo? Se você já foi lá, quando alguns pássaros estão saindo da África ou da Europa, quando fica muito frio por ali, e estão buscando calor, eles voam por Israel, e quando se cansam, geralmente pousam em Israel. Então era fácil pegar. Então o pobre pegava 2 pombos ou 2 pássaros, e então, quando o sangue era derramado, escute isso, era o sangue da transgressão. Eu creio que Deus está ungindo pessoas e curando pessoas agora, em muitos lugares, escute isso, o sangue. Toda vez que falamos do sangue de Jesus, amém, o Espírito Santo age. Vou te falar por quê, ok? Quando aquele pássaro é morto, o sangue daquele holocausto é colocado sobre aquele leproso no polegar direito. Digo oferta pela transgressão. E oferta pela transgressão quer dizer que você recebe muito mais do que o que você perdeu. Está me ouvindo? Oferta pela transgressão quer dizer que se você foi enganado, alguém então roubou de você, amém? Você vai receber muito mais do que o que você tinha antes. Seja um item, um objeto ou até um animal. É a oferta pela transgressão. É uma figura de onde o pecado abundou, a graça superabundou. Na área da sua fraqueza, a graça de Deus triunfa. Vamos dizer que você tem um problema com pornografia, amém? É nessa área mesmo que a graça de Deus vai triunfar. Se você permitir, vai triunfar nessa área. Vamos dizer que você tem um mau temperamento. Bem, nessa área do seu mau temperamento,
As pessoas vão olhar para você e vão dizer: que homem maravilhoso, que homem carinhoso. Amém? Olha isso, igreja, essa é a área onde o Evangelho exerce todo o seu poder sobre nós. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Então colocavam sangue do animal morto no polegar direito, do leproso. Ok? Diga polegar direito. Isso fala do que você faz, do que você toca, e depois aquele sangue da oferta era colocado na orelha direita do leproso e também no dedão direito. Ok, escute bem, a orelha direita quer dizer o que você ouve vai ser agora ungido e purificado. Amém? Tudo que você faz vai ser ungido e vai ser purificado para prosperar. Como José, o que ele tocava o Senhor fazia prosperar. E o dedão direito, por onde você andar, Deus vai abençoar, por onde você andar. Amém? Vai ser uma bênção para você também. Amém? Amém? Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Deus vai te proteger, o sangue vai te proteger de todo mal. Glória a Deus. Então, orelha direita e polegar direito e dedão direito dos pés. E olha isso. Antes do capítulo terminar, diz que tinha que pôr óleo. O sacerdote colocava óleo na orelha direita onde estava o sangue. Então, onde o sangue estava, o óleo vinha sobre o sangue. No polegar direito, onde estava o sangue da oferta, o óleo vinha sobre ele. Amém? E no dedão direito, o óleo cobria também o sangue. E o que o óleo representa? O Espírito Santo, a unção de Deus. E digo isso, igreja, que onde o sangue entra e toca, o Espírito Santo responde. Amém? Quando o sangue é honrado, o Espírito Santo responde. Amém? Você não precisa falar o tempo todo: o Espírito Santo está comigo, está comigo. Você só tem que saber que você foi purificado pelo sangue de Jesus. 1 João 1,7 diz que se andarmos na luz como ele está na luz, não é como você caminha, mas onde você caminha. Quando você é salvo, você está na luz. Você está na luz. A Bíblia diz que quando você está na luz, não quer dizer que você está perfeitamente sem pecado. Mas o sangue de Jesus continua te limpando, está no presente, continua te limpando de todo o pecado. De qualquer tipo de pecado, você foi purificado. E você tem que viver nessa consciência. A Bíblia diz que você é justo pelo sangue de Jesus. E do que você tem consciência hoje? Dos seus pecados, dos seus fracassos ou do sangue que te limpa continuamente? Agora mesmo você está sendo limpo. O sangue te mantém limpo. Mas alguns pensam que devemos tentar ficar limpos, tentar ser perdoados. Isso não é sua responsabilidade. A sua parte é crer que o sangue te limpa o tempo todo. E o Espírito responde ao sangue. E quando você sabe disso, você vai ser ungido porque o Espírito vai estar sobre você. Quando você é consciente do sangue, o Espírito vem sobre você. Onde o sangue está, o Espírito vem. E este leproso acabou ganhando. Ele tem algo agora que outro judeu qualquer em Israel naquela época não tinha. Porque somente os reis eram ungidos com óleo. Só os sacerdotes eram ungidos, só 3 grupos, certo? Profeta, sacerdotes e reis eram ungidos. Mas agora, este pobre, este homem leproso que foi purificado, recebeu o óleo. Ele entrava na categoria dos reis, dos profetas e sacerdotes. Que honra! E isso nos mostra que o que você perdeu pelo pecado, a graça de Deus vai superabundar. Eu sou criticado por pregar isso, não é? Mas é a Bíblia. É a Bíblia, igreja. Em vez de ficar desesperado porque você pecou, não estou te encorajando a fazer isso. Certo? E Paulo pregava tanto sobre isso que as pessoas diziam: vamos pecar mais para que a graça superabunde. Mas se olhar o verso anterior a isso, que Paulo fez essa pergunta, ele diz: onde o pecado abundou, pleonazo no grego, abundou, então dá para contar, certo? A graça, rupeperizio, não é pleonásio, certo? E eu sei que algumas versões usam a mesma palavra, mas na verdade diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas no grego, onde o pecado aumentou, a graça superabundou, quer dizer que não dá para medir. A palavra ruper, hiper, perizio, além das medidas e muito mais acima disso. Então, em vez de ficar desesperado porque pecou, saiba disso, que por causa do pecado, porque o diabo te tentou, ou seja, o que for, por causa deste pecado, amém? Agora tem mais graça abundante, superabundante graça nessa área. Não foi da vontade de Deus que Davi tomasse Batseba por mulher. Mas, de todas as mulheres que Davi teve, foi de Batseba. De todos os filhos que ele teve, foi o filho que ele teve com Batseba que Deus
levantou como rei para suceder a Davi. Olha, não é para dizer, certo? Cometa adultério. Não é para pecar para a graça superabundar, mas onde já existe o pecado, não se desespere por causa do sangue. Amém? E nesta área, se você escutar Deus, vai ter muito mais graça.